Boa noite, seja bem-vindo, você que nos acompanha por meio da plataforma digital Facebook da Paróquia de São José no Sumaré. Estamos no ar com mais um programa Conexão da Fé, direto do Centro de Promoção Humana Padre Biapina, aqui da Paróquia de São José no Sumaré. Hoje vamos conversar sobre vocações, né? Estamos no mês vocacional. E ainda, dentro das vocações, está a vocação do leigo e a vocação do catequista. A igreja celebra o dia do catequista no dia 30, mas o programa Conexão da Fé hoje homenageia essa vocação tão linda que é o chamado a ser catequista. Também teremos como animação, hoje aqui no nosso Conexão da Fé, o grupo Musicalizar, também é um projeto aqui do Padre João Batista Frota, aqui da Paróquia de São José no Sumaré. E hoje você vai acompanhar um pouco do trabalho desse grupo Musicalizar. Também recebemos nesta noite o catequista Éder e também representando o leigo, a Lucilene, lá do bairro Dom José. Dom José. Então, é com muita alegria que estamos aqui para estar conectados com você e vamos iniciar cantando. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. Muito bem, obrigado, meninos. Que canção linda, né? Quero cumprimentar nossos internautas que já estão conectados conosco, a Rafael Kelsa, a Sheila Albuquerque, a Miriam Pereira, que é lá de Teresina, no Piauí. Muito obrigado, Miriam, pela sua companhia e a todos vocês que estão conectados com o programa Conexão da Fé. Vou chamar ele, que é catequista de Crisma, Francisco Éder dos Santos, casado, pai de 2 filhos, membros da Renovação Carismática Católica, atua em alguns serviços da Paróquia de São José, como líder da Pastoral da Criança e catequista, mais precisamente, né, ele compõe lá o grupo na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Dom José. Seja bem-vindo, Éder, ao programa Conexão da Fé. Olá, muito boa noite a você, Claudiana, primeiro de tudo. Boa noite a você que nos acompanha também pelas redes sociais. E a gente aqui agradece mais uma vez pela oportunidade de evangelizar, poder falar de Deus e trocarmos experiência nessa noite de hoje. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Aqui do meu lado esquerdo, vou chamar ela, Lucilene Marques. Ela atua na Pastoral da Criança, compõe também o COPAC, é do grupo de oração da Renovação Carismática, compõe também a equipe litúrgica e dentre outros trabalhos nas pastorais e movimentos da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Seja bem-vinda, Lucilene, mais uma vez ao programa Conexão da Fé.
Muito obrigada, né, pelo convite, né? Boa noite, né, a todos, né, que estão nos acompanhando, a todos vocês que aqui estão. E é com muita alegria, né, que mais uma vez estou aqui. Como o Éder bem falou, né, para evangelizar através do nosso testemunho de vida. Obrigado, sente-se, fique à vontade. Vou começar aqui conversando com o Éder, ele que é catequista de Crisma, e quero saber de você, Éder, como despertou no seu coração esse desejo de ser um catequista. Bom, o maior desejo, ele surgiu quando a gente se deparou, né, pelas primeiras vezes, vamos dizer assim, com a nossa realidade. Isso eu tenho muito presente no meu coração, lembro bastante, porque hoje eu sou catequista de Crisma, mas eu iniciei com batismo. Enfim, é um testemunho. Talvez no desenrolar a gente possa conversar sobre isso. Mas da primeira vez que tocou no meu coração Deus me tornar um catequista, foi justamente sentindo essa realidade. Porque a gente fala muito, ou deseja muito mudança, a gente deseja muito paz, a gente deseja muito que o mundo seja melhor. E, como diz na palavra de Deus, lá em Isaías, quem vai profetizar se não tiver quem fale? Né? E a Isaías mesmo diz, envia-me, Senhor. Então, foi a maneira que eu vi de poder contribuir com a sociedade, consequentemente, que esse é o papel nosso de cristão, foi sendo um catequista, né? Colocou no meu coração, Deus, por que não eu não ser ali, falar aos pais? E aí eu comecei com o batismo. Depois, primeiro Eucaristia. E aí um batismo, por incrível que pareça, foi em uma outra comunidade que eu fui servir. Fui chamado e aí eu fui servir lá. Mas aqui onde eu moro, né, no Dom José II, surgiu como primeira Eucaristia e também foi isso. Como eu posso ajudar essa nova sociedade? E aí eu disse, olha, apresentando Jesus para uma criança, é o melhor presente que a gente pode dar e a melhor maneira de poder começar uma grande mudança. Com certeza. E muito obrigada. Assim, eu acho que para ser catequista tem que ter mesmo uma vocação, né? Várias pessoas às vezes dizem assim, Claudiano, você devia ser catequista, mas eu vejo isso, para o catequista ele tem que ter a vocação, né? E Deus ainda não, assim, no meu coração ainda não veio esse chamado, né? De eu estar à frente, assim, da catequese como catequista, mas é uma coisa que eu admiro muito, né? Porque, como você falou, você começou evangelizando uma criança, né? Começou no batismo, depois foi para a catequese e hoje está na Crisma. Então, eu vejo que o catequista, ele é tão responsável, assim, quando você aceita esse chamado, né? Você está evangelizando tantas crianças, tantos adultos, né? Como os catequistas de Crisma, muitas das vezes tem nas suas turmas pessoas já adultas, jovens, né? Então é um desafio para o catequista, né? Então vejo que é sim uma vocação. Temos que ter vocação para isso, né, Lucilene? E aqui, Lucilene, você como leiga, né? O que você acha que o que é o leigo? O que o leigo representa? Assim, ser leigo. Ser leigo, né? Ser uma pessoa consciente, um cristão consciente do seu papel na humanidade, né? O sentido original da palavra leigo, né? Quando a gente vai olhar no dicionário, né, diz que é alguém, algo que a gente não conhece, né? Algo desconhecido. Dentro da igreja, né, é um cristão, né, que não tem uma ordenação, porém tem consciência do seu papel como cristão, né, na comunidade, né? E é um papel muito importante, né? Eu acredito que no passado era bem difícil, né?
Porque devido a ter certas privações, né, onde a gente não tinha o conhecimento do que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos a oportunidade de conhecer melhor a nossa fé, né? Então, todo católico ou que não seja católico, é importante que ele tenha conhecimento daquilo que ele está falando. Porque se ele não tiver, realmente ele vai ser um alienado, né? Ele vai estar ali por estar, mas não tendo total conhecimento da sua missão, né? O porquê que você está aqui no mundo. Então, ser leigo, eu compreendo, né, que é você entender e compreender a importância que você tem em estar tentando, né, levar a palavra de Deus, dar um bom testemunho, né, para as pessoas que estão à nossa volta, né, e ser consciente que você é um cristão. E ser cristão, né, já está dizendo, né, seguir Cristo. E seguir Cristo é algo que nos deixa, sim, particularmente, quando a gente vai se aprofundando, né, mais na fé, a gente vai compreendendo melhor e cada vez mais se apaixona por Jesus, né? Então, isso é um papel muito importante na nossa comunidade, ser leigo, uma missão, né, uma vocação. Porque é importante, né? Você falou muito bem, né? Tudo na vida da gente precisa ser uma vocação. E, às vezes, aquela vocação até pode não estar dentro da gente, né? Não nasceu com a gente, mas é algo que pode ser alimentado todo dia. Então, ser cristão leigo é isso, no meu entendimento. Muito bem. E, né, como a Lucilene falou, todo cristão batizado, você que recebeu o sacramento do batismo, você é sim um leigo e uma leiga, né? Agora, se você atua ou não dentro da sua comunidade, né, dentro da sua paróquia, aí já é questão de vocação, né? Muitas das vezes, você entra na catequese, aí faz a primeira Eucaristia, faz a crisma, e muitos se afastam, né? Então, eu vejo que não deveria ser assim, porque todo leigo, ele tem uma vocação. Eu falei de não ter vocação ainda para ser catequista, mas existem tantas outras coisas que eu sei fazer, né? Então, para tudo é a vocação. E o leigo que, né, assim, que recebe esses sacramentos e se envolve dentro das pastorais, do movimento, da sua paróquia, da sua comunidade, é muito valioso o seu trabalho, né? Porque seja ele na função que for, porque nós temos tanta coisa dentro das nossas comunidades, né, para fazer. Então, você, leigo, leiga, que está aí nos acompanhando, ainda não teve, assim, não sentiu no seu coração esse chamado de estar em comunidade, né, de atuar, vá se alimentando do Espírito Santo, pedindo esse dom, né, ao Espírito Santo, para que você possa contribuir com os trabalhos de evangelização dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, que é tão importante para todas as comunidades e paróquias ter esses leigos e leigas pastorais, movimentos que atuam e trabalham ao lado do seu pároco. Com certeza, se você der seu sim hoje, seu pároco ficará muito alegre, porque ele precisa de muitas ovelhas, né? Então, leigo e leiga que está nos acompanhando, pense, né? Pense nesse chamado, se você tem uma vocação, não deixe essa vocação adormecida, né, dentro de você. Coloque para fora, vá em frente, vá ajudar. Então, falando em vocação, a gente vai cantar ali com o grupo Musicalizar. Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás.
tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Obrigado, meninos. Cada música linda, né? É tudo sobre vocação, sobre esse chamado que você recebe de Deus, né? E que você que está aí nos acompanhando possa ajudar na sua paróquia e na sua comunidade. Éder, para ser catequista, a gente já viu que temos que ter vocação. E como viver essa experiência dentro da catequese? Bom, esqueci de falar bem no início, né? Primeiro de tudo, catequista significa aquele que ensina, né? E, na verdade, muitos de nós somos catequistas sem saber, de certa forma. E também, o catequista, a igreja vem cada vez mais nos alertando, né? Inclusive o Padre Lucas faz isso com muita propriedade aqui na nossa paróquia, que o catequista ele não se limita somente, geralmente conhecia-se o catequista como primeiro Eucaristia somente e como crisma, né? Os dois sacramentos, vamos dizer assim, mais interligados, né? Mas, na verdade, a igreja vem nos ensinando, vem nos alertando que catequista é desde lá do batismo, né? Como eu disse, catequista é aquele que ensina. Quando eu comecei como catequista, como eu disse, em outra paróquia, até em outra comunidade, e lá me sentia muito honrado e chamado a colocar no coração dos pais esse primeiro cuidado, né? Porque a criança, por exemplo, que ia receber o sacramento do batismo, que recebe, ela, claro, não sabe de nada, é verdade. Mas os pais e padrinhos já recebem, né, esse ensino. Então, como a igreja também nos ensina, os primeiros catequistas devem ser, né, os pais. Então a igreja tem essa missão de ensinar a todos, né? E aí vem o próprio sacramento do matrimônio, também é catequista, que eu também já tive a experiência. Eu já passei pelos sacramentos, né? Batismo, primeira Eucaristia, crisma e também já formamos para matrimônio. Inclusive, atualmente, né, pelo menos até o ano passado, fomos nós, eu estava incluído no meio, de que participamos de algumas formações para o sacramento do matrimônio também. Mas, você falou como desperta essa vocação, né, ou como desenrola essa vocação. A Silene falou muito bem, você também. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui, que eu tenho um grande talento já de apresentar. Então, esse já é uma grande maravilha, né? Muito belo a forma que você faz. Enfim. Bom, mas como desenrola isso? Como eu devo assumir esse papel? E eu dizia que a Silene falava sobre o conhecimento, né? Se aproximar daquilo que você está sendo chamado, né? E aí, quando você se aproxima da igreja, como ela falou, na verdade não precisa ser somente, né? Não deve ser somente da igreja, mas realmente do Cristo, né? Quando você faz esse encontro com Jesus, você vai criando dentro de si essa vontade, esse desejo de repassar. E aí é onde entra a formação, né? Nós precisamos ser formados para que a gente anuncie. A gente percebe nos evangelhos, por exemplo, que Jesus, ele chamou os discípulos, formou e depois os discípulos foram ensinar. Palavra de Deus, né? Inclusive eu fiz questão de trazer a minha aqui, surradinha aqui só, né? Mas eu fiz questão de trazer ela para dizer que não tem um só dia que eu passe sem ler a palavra de alguma forma, seja na Bíblia ou na liturgia. Então, assim, vem aí as formações, participar cada vez mais, né? Que a paróquia nos propõe. Tem a própria rede social, a própria internet mesmo, que vai nos ensinando. A gente vai assimilando e buscando para que a gente possa repassar. Então, cada vez mais que você vai desenrolando, despertando, aí vai vindo o crescimento. E, sobretudo, algo muito importante, Claudiana, e você que nos acompanha, Silene, é que
quanto mais realmente a gente vai dando esse sim, a gente conversava sobre isso ali nos bastidores, né? A tendência é do nosso coração ficar inclinado a isso e a gente sempre aceitar algo como que vem de Deus. Quando você me chama, quando você me convidou, eu sempre vejo que vem de Deus. Se eu tiver algum compromisso que está ligado a Deus, eu não vou aceitar porque eu já estou no caminho. Mas se eu não tiver nenhum compromisso, ou se eu tiver algum compromisso que não está ligado, eu largarei no mesmo instante e acolho o chamado. Oh, muito obrigado, viu? Que honra. Eu admiro muito, né? O Éder já participou outras vezes aqui do Conexão pelo sim, né? Eu acho muito importante isso. Né, porque muitas das vezes a gente sabe que durante essa pandemia está todo mundo nas suas casas, às vezes estão parados, né, sem utilidade, porque quando a gente para a nossa vida, como foi feito, né, de uma hora para outra a gente teve que parar tudo, a gente se sentiu inútil, né? E quando veio essa ideia do programa Conexão da Fé, eu despertou em mim, opa, eu não estou inútil, né? Eu vou servir para alguma coisa, né? Nessa pandemia. E está aqui todos assim, os programas com a Pascom, né? Os meninos. Então, ajudou até a gente, né? Esquecer um pouco, porque quando a gente está focado em convidar, ir atrás dos convidados, ir atrás do músico e tudo, a gente até esquece, né, do momento tão difícil que nós ainda estamos passando, é uma realidade ainda, né, mas eu admiro muito você, assim, por todas as vezes que eu fiz o convite, você sempre disse o sim, né? E Silene, qual é a importância desse sim dentro da nossa comunidade? Assim, eu vejo, né, como algo, né, que Deus se utiliza, né? Assim, a nossa realidade, né, nas nossas comunidades são muito difíceis, que não é só nossa, né, infelizmente. Então, quando Deus nos chama, né, como Deus nos chama a todos nós, né? Porém, nem todos nós escutamos, né? E aí essa importância do sim faz com que nós, não porque nós sejamos melhores do que ninguém, né? Mas como você falou, às vezes a gente está tão perdido na vida, né? Tem momento que a gente se encontra tão perdido que eu acredito que Deus até se utiliza, né, desses momentos para que a gente mesmo melhore a cada dia, né? Então, nós que somos leigos dentro da nossa comunidade, é muito importante a gente estar revendo o nosso papel como leigo. Um leigo orientado, né? Um leigo que, né, que tem certeza daquilo que está fazendo e da sua importância, né? Porque a nossa comunidade precisa, as nossas comunidades precisam de pessoas que apresentem Deus para as outras pessoas, né? Porque eu sempre vou ficar avaliando, né? Todos nós que hoje estamos na missão, com certeza nós tivemos uma base, ou pelo menos quase todos, né? Que tem muitos também que não tiveram, mas pelo menos a maioria teve uma base. Teve alguém, ou foi nossos pais, ou nossos avós, que apresentou Deus para nós do jeitinho deles, né? Com certeza. Do jeitinho deles, na simplicidade. Então nós tivemos essa oportunidade. Quando Deus nos chama, né? Que a gente dá o sim, é como se fosse até mesmo, como é que eu diria, assim, uma regra de vida para nós. Porque se nós estamos na missão, nós, de uma certa forma, a gente vai se moldando a cada dia, vai se avaliando e vai tendo cuidado nas atitudes, no que diz, né? E isso eu percebo assim como algo muito maravilhoso, né, para a comunidade. Tanto é que mesmo sem a gente querer, né, a gente acaba sendo uma referência. Né? A gente acaba sendo uma referência na comunidade. Verdade. E isso faz com que a cada dia a gente se molde cada vez mais. Né? Porque a importância eu sempre falo que é muito importante conhecer a palavra de Deus, com certeza. Né? Mas mais importante ainda é conhecer e tentar colocar em prática. Né? Deixar que a palavra adentre dentro da gente, para que a gente possa estar levando a mensagem não só em palavras, mas em ações e atitudes no dia a dia. Né? Então, o sim do leigo, né, assim como toda vocação, é muito importante, com certeza. E você, né, que é leigo, que está nos acompanhando,
que se sente chamado e às vezes tem medo, porque às vezes a gente não dá o sim por medo, a gente não se acha capaz, que às vezes é até uma falsa modéstia, né? Porque Deus nos dá o dom e nós, com o passar dos anos, né, com a experiência, a gente vai percebendo, né, que a gente é capaz, não por nós, mas pelo Espírito Santo, né? Então Deus, ele não chama os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos, né? Então nós que estamos nessa missão, é algo que vem mesmo assim para melhorar, ou pelo menos tentar melhorar uma realidade difícil que nós vivemos a cada dia, na maioria das vezes até dentro das nossas casas, né? Então, é muito importante o nosso sim, de leigo, né? Porque todos nós, batizados, somos leigos, né? Ser catequista é ser um leigo, só que é um leigo que tem, né, já algo ali direcionado, né? A Claudiana aqui, como apresentadora do programa, ela é uma leiga, que ela está evangelizando, né? Então é muito importante cada um dar o seu sim. E olha quanto o sim faz bem, né? Esse sim, né? Com o sim da Claudiane, por exemplo, ele se expande, né? Ela deu sim para apresentar, precisava de uma apresentação. E aí o outro dá sim para fazer, o outro dá sim para tocar, o outro dá o sim para transmitir. E esse sim vai fazendo bem ao outro. Com certeza. E esse sim que faz bem aos outros e música nos faz muito bem. Vamos lá, cantar, ouvir esses meninos do Grupo Musicalizar. Tem que ser agora, já chegou a hora da nossa missão. Deus é Pai da gente, fez-nos diferente, mas nos quer irmãos. Eu sou catequista, eu sou, você catequista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá com muito amor. Eu sou catequista, eu sou, você catequista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá com muito amor. Ó que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica os dons. Eu sou catequista, eu sou, você catequista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá com muito amor. Eu sou catequista, eu sou, você catequista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá com muito amor. Eita, que canção linda, né? Você que está aí conectados conosco, ouviu essa canção? Eu acho que eu tenho a vocação para ser catequista. Não fique em casa, amanhã mesmo procure o seu padre, né? E vá lá, padre, eu quero ser catequista, eu quero ser um leigo evangelizador, quero ser útil dentro da minha comunidade. Então, eu acredito que com certeza seu pároco, seu padre ficará muito feliz. Eu vou se o padre fica feliz, imagine Deus, né? Imagine Deus, com certeza. Olha que colocação belíssima. Pois é, então é isso mesmo. Vou cumprimentar aqui mais uma vez Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está conosco, a Iana Pereira, o Pablo Araújo, que está aqui, né, no Musicalizar conosco, a Teori Ripardo, Teori, que é aqui da Pascom, está em casa, né, descansando, que bom. Boa noite para vocês. Éder, quais os principais desafios de um catequista? Olha, por si só, a evangelização em si, mais propriamente do catequista, já é tremenda, né? As dificuldades, né? Por exemplo, a questão do próprio tempo do catequista, por exemplo, né? Já acaba sendo uma grande dificuldade para que ele arranje momento para rezar, para se formar, para conhecer, que é importante isso, né? Ultimamente agora nós temos nos reunidos. A gente também ajuda a coordenar os catequistas lá do nosso setor. E a gente estava reunido essa semana e nós estávamos conversando sobre um desses assuntos, que era justamente essa aproximação, né, do catequista com o catequizando, seja ele criança, jovem ou até mesmo adulto, né? Porque às vezes a gente só conhece ali no momento, né? Da catequese, e aí dentro de uma hora não dá para se conhecer, não dá para sentir, não dá para ir, enfim. Então, por si só, já vem essa questão, né? O tempo, a aproximação,
e vem de outro lado, né, as dificuldades. Como a pessoa vem até a gente, né? Eu vou falar de catequese da Crisma, por exemplo, né? Como eles vêm até a gente, como esses jovens vêm até a gente, como estão. Outra dificuldade, a questão desse elo com os pais, né? Como os pais entregam isso para a catequese, né? Como tem sido isso? Infelizmente, essa responsabilidade, e eu também já passei por isso, né? Por isso, você que está nos acompanhando aí, não fique frustrado, mas a grande dificuldade é desse pensamento dos pais ou responsáveis achar que é simplesmente uma responsabilidade da igreja, né? Como também na escola, por exemplo, né? Os pais acham que é na escola que tem que ensinar e educar e tudo, não. Precisa ser dentro de casa, a base, como a Silene falou. Com relação à saúde, do mesmo jeito, nós precisamos cuidar da nossa saúde e pedir ajuda ao posto de saúde. E não a gente fazer por onde ficar doente e achar que o posto de saúde ou o médico tem a responsabilidade sobre a nossa doença, né? Então, por si só, já tem essas grandes dificuldades. Mas, se tratando aqui de nós, de nossa região, por exemplo, de nossa paróquia, né, desses nossos bairros, aí vem essa grande questão ainda, né? Da relação social mesmo, né? Do nosso povo, que conta também muito com isso, a maneira que o povo vive, enfim, porque assim, quantas vezes nós recebemos os catequizandos com fome nas salas, né? Nos momentos onde nós estamos, né? Passando realmente várias dificuldades, enfim, aí vem a questão da droga, vem a questão da violência, então assim, são grandes dificuldades, mas é importante nós entendermos, é muito importante nós entendermos que isso não é somente da agora. Esse desafio é nosso agora. Para nós, acaba sendo que gigante. Até a própria pandemia, por exemplo, nesse momento, para nós está sendo algo que nunca aconteceu. Mas a pandemia não aconteceu também dentro dos nossos tempos. Mas ela aconteceu e outras dificuldades aconteceram em outros tempos. Deus, Ele sabe, Ele é o Senhor do tempo. Ele sabe, Ele sabia de tudo isso, né? E Ele falou, e Ele fala na palavra, né? Ele nos fala dos desafios que teremos futuramente. E sempre Ele vai dar, porque a palavra de Deus é palavra viva. Eu acho lindo essa passagem quando o padre mesmo lê também lá, depois da consagração. Eis que eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará nas trevas, mas terá sempre a luz da vida. Gente, às vezes de manhãzinha ou qualquer momento que a gente se encontra assim, né, sem luz, até na catequese mesmo, como nós vamos fazer? Ele é a luz da vida, Ele tem a luz. Não é que a gente vá resolver o problema, isso é muito importante. Às vezes nós catequistas, você acaba não sendo catequista porque você acha que vai transformar a situação. Não. Jesus, Ele chama você, Ele chama a mim para nós juntos contribuirmos para a construção do reino de Deus. Ele não nos manda converter, Ele nos manda evangelizar, buscar, salvar, fazer a nossa parte, né? Então, assim, os desafios próprios já tem, mas dos nossos aqui mais ainda. Mas Deus é sabedor de tudo isso e nós, catequistas, precisamos estar ligados a Ele para a gente entender, ser confortado e continuar a nossa luta também, né, em favor do bem. Muito bem. Lucilene, para você como leiga, qual a maior dificuldade que você encontra dentro da sua comunidade, das pastorais e dos movimentos que você atua? Dentre muitas, né, que não são poucas, né, e a gente sabe que para evangelizar no mundo de hoje, né, sempre vai ter desafios. Mas assim, uma das que é mais percebível é a falta de maturidade de alguns irmãos, né, que estão conosco, né? Porque quando falta, que não estou dizendo aqui que eu sou madura na minha fé, né? Mas talvez todos nós ainda somos muito imaturos. Mas existem pessoas que não conseguem controlar, né, as suas emoções, né? E isso às vezes faz com que dificulte muito a missão. Porque, como eu já falei, né, a questão assim do testemunho, né, isso é muito importante. Lógico que, repito, nenhum de nós somos santos, né, todos nós temos as nossas falhas, mas é importante que num momento difícil, né, dentro da comunidade, que eu acredito que não é só a nossa realidade do bairro Dom José, mas sim do mundo todo, né,
É importante que nós tenhamos maturidade na fé e compreendamos que nós estamos ali por Deus, por amor a Deus e a Jesus Cristo, né? E esse amor, ele precisa ser vivido entre os irmãos, né? É preciso. É muito fácil eu falar que ama a Deus, né? Mas na hora de colocar esse amor em prática, e como a própria palavra hoje fala, né, do Evangelho, né? Que o principal mandamento é amar a Deus, em primeiro lugar, e depois ao irmão como a si mesmo, né? Então, se nesse momento eu, de uma certa forma, devido a algum motivo, eu não consigo entender isso, isso causa um constrangimento no meio das pessoas, né? E às vezes as pessoas até levam como lado pessoal, né? Por exemplo, se está acontecendo algo, nosso papel como missionário é tentar ajudar as pessoas, né? Pelo menos na fé, na palavra de Deus, até mesmo na sua vida pessoal. Mas existem algumas pessoas que não compreendem quando, de uma certa forma, até às vezes indiretamente, são chamadas à atenção, porque acaba levando para o lado pessoal, né? E nós que estamos na missão não podemos levar para o lado pessoal, né? Eu que sirvo lá na capela Nossa Senhora Perpétua Socorro, juntamente com o Éder e os outros irmãos, né? Se por algum motivo eu me chatear com o Éder, eu preciso compreender que aquilo dali é para melhorar, me melhorar como pessoa, né? E como cristão missionário que eu sou, né? E às vezes a gente percebe que algumas pessoas não conseguem, né, entender dessa forma. Aí fica chateado e não quer mais ir para a igreja, né? E não vou mais fazer parte. Às vezes até sai, né? Muda de doutrina religiosa, né? Por causa disso, né? E ainda diz que lá todo mundo é unido, mas não é nada, rapaz. Eu estava lá, era assim, 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 quer dizer. Aí quando a gente busca, que lógico, né? Eu repito, não é algo nosso, né? É algo divino, né? Que nós somos apenas instrumento de Deus, né? Aqui, do Espírito Santo. Então, quando a gente tenta, né, buscar, entender melhor a nossa missão, a gente tira isso... a gente leva isso com mais leveza, né? Sempre tentando colocar em prática aquilo que Jesus nos pede, né? O amor e o respeito pelos nossos irmãos. Então, dentre tantas, a principal que eu percebo é essa falta de maturidade na fé em alguns de nós, ou talvez até em nós mesmos, né? Que às vezes, porque em muitos momentos na vida eu posso fazer as coisas certas, mas em outros, dependendo com quem eu esteja, né? Posso ser até causa de escândalo, né? Então, a gente não pode assim julgar, né? A gente não pode generalizar e nem nos tirar do meio, né? Porque nós somos seres humanos, né? E nós vamos pecar sempre, porque o pecado está aí, né? Se você às vezes não peca em atitude, mas você peca no pensamento, no sentimento, né? Com certeza. E a palavra de Deus diz que tudo isso é pecado, né? Então, todos nós estamos no mesmo barco. É isso mesmo. A Lucilene colocou uma coisa muito importante, né? O lado pessoal, né? Muitas das vezes a gente age dentro da nossa comunidade, dentro dos nossos grupos e movimentos. Assim, a gente vê muito essa parte, né? O lado pessoal. A gente não vê, às vezes, que a gente está ali em comunhão, que a gente está ali para ajudar, está ali para dar o seu sim, né? Então, isso é muito importante, viu, Lucilene, a sua colocação, porque a gente encontra no nosso meio essa dificuldade. E, às vezes, a gente diz, eu não vou porque não foi nem o padre que me chamou, né? Tem isso. E aí, meu povo, nós leigos, nós estamos a serviço do reino de Deus, a serviço de Jesus. Nós gostamos muito do nosso pároco, fazemos algo, né, dentro da nossa comunidade para ajudar ele, mas também nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Você não está fazendo algo pelo seu padre, ou pela Claudiana, ou pelo Éder, pela Lucilene, vice-versa. Você está ali fazendo, cumprindo sua vocação, seu chamado, né? E fazendo com muito amor para Deus. Né? A gente tem que dedicar, é como ler a palavra de Deus todo dia, né? A gente tem essa dedicação, quem tem, como o Éder falou, de ler a palavra de Deus todos os dias. Então você tem que ter amor, né? Em tudo que nós fazemos, seja na nossa família, na escola, na igreja, tudo que nós fazemos tem que ser por amor, porque eu acho que se não tiver amor,
Aí o barco desanda, né? Todo mundo cai no naufrágio, né? E aí fica mais complicado. Mas quando existe amor, existe a vocação, chamado, você exerce com muito carinho, né? Todo o chamado que Deus nos faz. Claudiana, assim, diante dessa sua avaliação, né? Assim, faz com que a gente faça uma outra reflexão, né? A questão... Todos nós que vivemos na igreja, a gente fala muito de unidade, né? Mas aí a gente percebe que, na realidade, falta em nós, em nossos grupos, né, esta tão sonhada unidade, Com né? certeza. Porque estar em unidade é estar todo mundo, né, ali lutando por um bem comum, né? Onde todos estão, né, pegando na mão do outro para que tudo dê certo. E às vezes a gente percebe que isso não acontece, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas aí o que é mais importante que eu acho é nós não sermos causadores dessa falta de unidade, né? Porque se cada um de nós tiver essa consciência dentro de nós, então nós não vamos causar isso, né? Nós vamos tentar, de uma certa forma, fazer com que, por mais difícil que seja, ajudar para que melhore a situação. Com certeza. Quero cumprimentar aqui mais uma vez nossos internautas. A Rosilene Teotonho está acompanhando, aqui a esposa do Cardoso, também está aqui conosco, o Cardoso. E a dona Rosilene está em casa nos acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia. A Paula Oliveira também está nos acompanhando e a Tânia Ferreira. E para os nossos internautas que estão conectados e todos os nossos convidados, nós vamos cantar agora com o grupo Musicalizar. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tuas palavras, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo tua grandeza, Senhor. Tereis minhas mãos sem cansaço, minha história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem tuas palavras, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Eita, que canção linda, linda, né? Éder, como a catequese é compreendida pelos pais? Pelos pais. Infelizmente, sendo bem conclusivo, ainda com mentalidade de obrigação, né? É obrigado, tem que fazer, tem que se batizar, tem que receber, né? Fazer a primeira Eucaristia, até assim, tem que fazer a crisma, né? E infelizmente, até mesmo no sacramento do matrimônio, que, vamos dizer assim, já é um passo bem mais decisivo, né? Porque é um casamento e às vezes gera filho. Ainda há concepções, né, de que nós precisamos casar, nós temos que casar. Ou então os pais veem, vocês têm que casar, né?
Por quê? Porque nós somos casados, porque fulano é casado. Então, mas vamos dizer que isso é uma responsabilidade cada vez mais nossa, de leigos, de catequistas, de estar melhorando isso, porque nós também, de certa forma, viemos com essa mentalidade, né? Então, muitos pais ainda têm essa mentalidade de que é obrigação, obrigatório. E qual, assim, a dificuldade que você já encontrou, assim, com um pai que marcou você, ou com um catequizando? Olha, primeiro que a grande tristeza, de certa forma, é em um catequizando, por exemplo, vou falar do pai, mas vou utilizar o catequizando, em que ele se encontra sem os seus pais, não é? Vamos dizer assim, pai e mãe, ou pelo menos uma mãe que faça um papel de pai. Porque hoje é só o que tem. Nós temos muitas situações assim, de pessoas verdadeiramente guerreiras, né? Que muitas das vezes evangelizam com a vida. Às vezes não sabem nada de igreja, às vezes nem se aproximam e tudo, mas elas dão o melhor de si, sendo pai e mãe. Então, isso acaba sendo para nós uma grande dificuldade, porque quando se encontra uma mãe que puxa a responsabilidade, para começar, ela faz o mesmo papel de pai de certa forma, né? Ela procura saber, ela vai deixar, ela vai buscar, sabe? Ela está ali presente, ela partilha e tal. Então nós temos essa dificuldade de aproximação, né? E aí por essa causa, reuniões, por exemplo, né? Que deve-se tirar um pouco esse nome, né? Fazer de encontros, né? Encontros pais e catequistas, ou encontros de quem participa da catequese, enfim. E aí melhorar aquele ambiente, porque às vezes quando diz reunião, aí os pais já colocam na cabeça como se fosse cobrança, como se fosse isso, como se fosse aquilo, né? Enfim, então, e isso é o início, é a base. A comunicação é a base. E aí, quando não se tem essa comunicação, perde-se muitas coisas. É tanto que quando a gente consegue, a Lucilene é prova disso, a gente teve a felicidade de sermos catequistas de Crisma também, por 1 ano, por 2 anos, né? E nós lutamos muito por essa questão de estar reunindo os pais, né? E nos nossos encontros, né, a gente colocava certas coisas bem pessoais, nossa mesmo, dizendo da importância, e que deve ser o nosso papel de catequista, de leigo também, de colocar essa responsabilidade nas mãos dos pais, né? Dizer que eles realmente são os primeiros catequistas, e se não fizerem isso, vão ser eles que vão sofrer as consequências, e como tem acontecido muitas das vezes, né? Então essa grande dificuldade que a gente tem é de já não encontrar, como eu diria, um pai, uma mãe, mas de não encontrar também ali pelo menos uma mãe que faz o papel de pai, ou um pai, que a gente conhece também, que faz esse papel de mãe. Existe muito isso. Então isso já quebra. E o segundo ponto é essa questão realmente de reunir. Reunir é a base de tudo. Se não reunir, aí fica complicado para a gente planejar e a gente colocar em prática, né? E até mesmo de dizer dos perigos, enfim, das situações que podem estar nos levando aí como catequista, mas também, sobretudo, como pais. Muito bem. E como educar para o amor, transmitindo valores humanos e cristãos nesse mundo tão cheio de desafios? Claudiane, eu diria que eu vou só concluir aqui a primeira pergunta com relação ao catequizando, por exemplo. É justamente, às vezes, essa decepção, né, que a gente encontra, não decepção, muitas das vezes, de tristeza, simplesmente, não, mas na conduta, né? Na conduta de um jovem, na conduta de uma criança, né? Quando se apresenta para a gente percebe que ali não tem. Inclusive, isso acontece frequentemente, mas me marcou muito, já nesse ano também, quando uma criança, por talvez aí 10 anos, mais ou menos, chegou para uma das catequistas e disse: tia, porque eles tratam muito assim, né? Tia, o meu aniversário é sábado que vem. Quer dizer, dá para perceber que os de casa não estão atentos a isso. Bom, nem sempre, né? Mas assim, a gente nota... E agora assim, o mais frustrante mesmo foi um
que foi no ano passado, e o Padre Lucas, com muita, vamos dizer assim, solidariedade, ele foi capaz de ir até lá e realizar a primeira Eucaristia para ele, foi que o menino travou, ele não se levantava do banco de forma nenhuma, ele não falava nada na catequese, não falava nada. Mas isso não quer dizer que a criança, né, não tivesse algum entendimento de Deus. Então, é isso. Mas, passando para o que você me perguntou aqui agora. Você falou aí do... Como educar para o amor, transmitindo valores humanos e cristãos nesse mundo tão cheio de desafios. Pronto. Mais um detalhe, né? Primeiro, eu só posso educar para o amor se eu amar, né? E uma coisa que tem ficado ofuscada mesmo, ou seja, sem nitidez para muitos de nós, primeiro de tudo é o amor. O que é o amor mesmo? Como se ama, né? Deus vai nos mostrar na carta de São Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 13, realmente o que significa o amor. Ela vai dizer lá, o amor tudo perdoa, tudo crê, tudo suporta e tal, enfim. Mas, lá em Hebreus, vai dizer também que quem ama corrige. Vai dizer também que quem ama, se for preciso, dá até chicotadas. Então, primeira coisa é a gente compreender o que é o verdadeiro amor, né? O amor é aquele que diz a verdade, mas não é a verdade do mundo, é a verdade que Deus quer dizer para nós, porque a verdade do mundo é assim, as pessoas dizem assim, fulano acha ruim porque a gente diz a verdade, mas qual é a verdade que você vai dizer para ela? É porque ela fez isso, fez aquilo, isso não é a verdade? Não. A verdade de Deus para nós é dizer que você é um usuário, é que você é isso, é aquilo, mas não foi para isso que Deus lhe chamou. Você pratica isso, mas não foi para isso que Deus lhe chamou, né? Então, às vezes, nós temos essa dificuldade de amar primeiro para poder ensinar esse amor, né? Então, isso faz com que a gente já ensine de forma errada, ou então se prenda, não consigo amar. Se eu não amo, não consigo amar. Então, compreender o amor primeiro de tudo. E não tem como compreender esse amor se não for tendo essa experiência, né, de Deus, vamos dizer assim, com Jesus, na pessoa de Jesus. E depois, a questão da educação em si. É fazendo a nossa parte, né? A Silene iniciou aqui o programa falando que o nosso testemunho é muito importante, pois a melhor educação está no testemunho. E para dar testemunho, nem sempre é necessário que a gente tenha todo o conhecimento do mundo. Não, às vezes a gente conhece pessoas bem simples, mas que dão um belo testemunho. De autoridade, dão um testemunho de fidelidade, dão um testemunho de honestidade, né? Então isso faz com que a gente eduque. E Jesus diz isso bem claro, o filho faz o que vê o pai fazer. Bom, Jesus fala de uma forma bem geral, é claro. Nós sabemos que existem muitas situações em que o pai é uma excelente pessoa, a mãe também e o filho. Bom, mas é raro, alguma coisa houve. Mas geralmente, né? Então, se o pai tem um testemunho, né, ali, geralmente o filho... Inclusive o pai vai ter até pelo menos uma oportunidade para dizer, filho, por que você fez isso se eu não faço? Se eu não fiz? A gente vai ter esse argumento, essa autonomia de fazer. Agora, essa questão de dizer, faça o que eu falo, né? Mas não faça o que eu faço. Gente, é contra testemunho. Isso aí é uma válvula de escape para muitos de nós. Ou seja, a gente não quer dar testemunho, a gente quer estar sempre fugindo, né? Ou seja, tirando a responsabilidade de nossas mãos. Então, é meio complicado de educar. Então, o maior testemunho nesses tempos de hoje, a maior educação é o seu próprio testemunho, o seu próprio exemplo. Da melhor maneira. Que bom, é isso mesmo. Estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais do nosso programa, mas quero conversar aqui mais uma vez com a Lucilene, já agradecendo, né, pelo seu sim, pela disponibilidade de você estar conosco, e deixa aí uma mensagem para os leigos que estão nos acompanhando agora por meio desta transmissão. Assim, né, mais uma vez eu agradeço o convite, né, e quando eu fui convidada, né, eu veio no meu coração primeiramente dizer eu não, né, mas depois mas é evangelizar, né, vamos lá. O Espírito Santo vai estar comigo, né. E assim, a mensagem que eu deixo aqui, né, para todos nós que somos leigos,
é que primeiramente nós possamos pelo menos tentar sermos leigos conscientes dentro da nossa casa. Porque, como foi falado aqui, né, o catequista deve ser primeiramente os pais, né? E às vezes nós percebemos que existem atitudes dentro das nossas casas diferentes daquelas que nós temos quando estamos em um encontro, né, na igreja, né? Então, que todos nós tenhamos esse sentimento dentro de nós de sermos leigos conscientes dentro da nossa casa, né? Tentando, né, pelo menos ter práticas de amor concretas, né, com os nossos, né, que estão ali conosco todos os dias, que dorme e acorda com a gente, para que nós tenhamos a capacidade de dar um bom testemunho para os demais, né, que são os nossos vizinhos, né, os nossos irmãos, né, de missão, porque tudo começa dentro da nossa casa, tudo começa na família, né, e a missão, a vocação mais linda, né, que a gente percebe é a família, né? Então, não adianta eu me mostrar ser uma leiga, né, querida pelos que estão lá fora, que tenho atitudes nobres lá fora, mas dentro da minha casa eu tenho atitudes o contrário, eu dou um contra-testemunho, né? Porque tem um ditado que diz que a verdade sempre aparece, né? Então, a verdade sempre vai aparecer. Então, que... né, você que está nos acompanhando, nós que estamos aqui, tenhamos isso dentro do nosso coração e peçamos a graça ao Espírito Santo de dar o testemunho do amor do próprio Cristo, né? Testemunho de amor, porque não é fácil, né? Lógico que como seres humanos não é fácil para nenhum de nós, mas a gente percebe que quando a gente se coloca à disposição de Deus, as coisas vão fluindo, né? Então que nós estejamos sempre com o coração aberto para acolher a vontade de Deus, porque na maioria das vezes a gente quer que Deus acolha a nossa vontade, né? E é importante que a gente acolha primeiramente a vontade dele, que a gente se coloque à disposição dele. Então, que nós leigos tenhamos pelo menos esse desejo, né, de sermos pessoas melhores no mundo e principalmente dentro das nossas casas, das nossas famílias. Amém. Muito obrigado pelo seu sim. E aqui também eu quero agradecer o Éder pelo seu sim com o nosso programa, com o sim que ele dá aqui para o programa, mas não deixa de ser um sim para Deus, porque aqui a gente tenta evangelizar, né, as pessoas, levar as pessoas assim, a palavra de Deus, o conforto nesse momento tão difícil. Então, Éder, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós aqui agradecemos, né? Eu gosto sempre de repetir essa frase e a música que falou para nós, ai de mim se eu não evangelizar. E eu já disse, ai de mim, não é simplesmente porque eu não estou fazendo aquilo que eu fui mandado fazer, mas é porque se nós não falarmos de Deus, se nós não transmitirmos aquilo que é de Deus, nós não seremos felizes. Então eu me sinto muito infeliz quando eu não estou evangelizando, se eu não estou evangelizando. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de evangelizar e dizer para você, mais uma vez, reforçar que Deus já tem colocado no seu coração de ser um catequista, né? Ou de ser alguém que se aproxime para servir a igreja. Aproveite a oportunidade. Estamos nesse mês chamado mês vocacional. Para muitos, né, que não entendem ainda, não entenderam ainda, né, diz, o mês de agosto, enfim, aí vem as superstições, onde para a igreja, por isso que a nossa mentalidade, né, como diz São Paulo, deve ser totalmente uma mentalidade renovada. Então, é um mês onde a igreja investe mais ainda naquilo que nós somos chamados. Gente, vocação é chamado. O chamado exige uma resposta, ou merece uma resposta. E quando nós não damos essa resposta, nós somos frustrados. Eu não lembro se é Santa Teresinha que diz, né? Encontrar-se com a sua vocação, com o seu chamado, é encontrar-se com a felicidade. Aproveite a oportunidade, Deus está lhe chamando para você ser um catequista, para você se aproximar da igreja, para você fazer algo em que você possa estar aí contribuindo para a construção do reino de Deus. Não deixe outro fazer o que Deus pede para que você faça.
Muito obrigado, muito sábia a sua colocação, muito obrigado. Também quero agradecer aqui o Grupo Musicalizar, na pessoa do seu Vandim. Muito obrigado, seu Vandim, por estar conosco nesta noite. O Cardoso também, muito obrigado. E o Pablo, vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Só agradecer pelo convite. Para falar a verdade, teve algumas palavras aí que deu exatamente para nós, pelo menos para mim. Com certeza. Porque quando disse assim, você é chamado, às vezes você diz não porque acha que não é capaz. Quase que acontecia com a gente, mas não, vamos atender o chamado, que é chamado de Deus, né, da Claudiana. E aqui estamos. Agradecer as pessoas que escutaram a gente, né? E a Claudiana pelo convite. E a Deus, né? Principalmente. Pois tá, muito obrigada. A gente que agradece a vocês por estar conosco. Queremos agradecer você, querido internauta, que esteve conectado conosco. A Paula Oliveira, a Tânia Ferreira, a Miriam Pereira, lá de Piauí, a Teori Ripardo, a Valdiana Souza. Boa noite, Valdiana. O Flaneto sempre está conectados conosco. Muito obrigado, Flaneto. Ele diz, muito bom, que nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria o abençoe e proteja vocês e a todos nós. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a equipe da Pascom, na pessoa do Yankee e da Yara, que hoje nos auxiliaram nesta transmissão. Também do Renan, que esteve aqui e está conosco, né, nesta transmissão. E muito obrigado você que esteve conosco durante toda essa permanência do programa Conexão da Fé. Fiquem todos com Deus. Você quer fazer alguma oração, Éder? Bom, fique à vontade. Sim, vamos lá, né? Já que temos um catequista, vamos terminar o programa rezando. Bom, ontem alguém colocou dentro do grupo da paróquia, né, sobre a importância de estar fazendo essa reflexão. Estamos quase que findando a noite e eu convido a nós, claro que ainda tem um pouco mais de noite ainda, mas a gente já ir se recolhendo, né, dentro de nós mesmos, dos nossos pensamentos e refletir um pouquinho do que nós fizemos hoje, né, daquilo, como foi o nosso dia de hoje, né? O que foi que a gente conseguiu produzir de frutos, o que foi que nos fez bem, o que foi que não fez, o que foi que o nosso coração e a nossa consciência ela fez de agrado a Deus, mas o que ela está acusando, né? Então que nós possamos já no fim dessa noite pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê a graça, né? Ele que nos sonda, Ele que leva para Deus tudo aquilo que nós não conseguimos dizer. A palavra de Deus nos ensina, né? Também a renovação carismática, ela transmite o orar em línguas. Muitos não conhecem, muitos até ignoram. Mas o orar em línguas, ele é justamente isso. É levar a Deus aquilo que nós não conseguimos. Você sabe quantas vezes eu e você, nós nos sentimos de uma forma que a gente não consegue falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né? Que nós possamos fazer essa interiorização e pedir ao Espírito Santo que nos sonde, como diz o Salmo 138, e que leve para Deus aquilo que nós necessitamos, porque o que nós necessitamos é a sede de Deus. Você, eu, o que mais nós queremos, eu não sei o que você está buscando para ser feliz nesse exato momento da sua vida, mas o seu desejo é Deus, a sua alma deseja Deus. Deixemos que o Espírito Santo ele nos sonde e leve para Deus aquilo que é de Deus. E que nós possamos receber de Deus aquilo que é nosso. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria deixar... Eu diria que uma mensagem, mais uma receita, né? Oração pessoal. Converse com Deus. Daquilo que você é, que você sente, que você vive, de preferência todos os dias, no início e ao final do dia.
Converse com Deus, faça a sua oração pessoal. É isso que nos leva a uma intimidade mais profunda com Deus, é isso que nos faz ouvir Deus também. Quando nós falamos com Deus, Deus percebe que nós queremos ouvi-lo e Ele fala ao nosso coração. Silencie mais, ouça mais e assim você vai compreender mais. Amém. Então encerramos o nosso programa cantando. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como estrela em noite escura. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e para servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.